Estamos aqui com o professor Luiz, que eu posso chamar só de Luiz? Perfeito, melhor assim. Nós vamos falar sobre administração. Ele que é coordenador deste curso e de outros, mas hoje a gente vai focar aqui na administração para a gente entender um pouco mais como funciona essa área, quais são as possibilidades de atuação no mercado, quanto que ganha. Dá para ficar rico, professor? Dá para ficar rico. Consegue ficar rico, sim. Porque hoje em dia a galera quer ganhar dinheiro, né? Mas além de ganhar dinheiro tem outras coisas, nós vamos conversar hoje. Antes de mais nada, se apresente, professor, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Bom, galera, olá, tudo jóia com vocês? Eu sou Luiz Daniel Pettini Strumiello, vim de uma família de origem italiana, com esse nome. Sofri muito na infância por causa do nome, sabe? E meus filhos hoje já não sofrem tanto. Mas eu sou administrador, sou formado pela Federal de Santa Catarina, tenho mestrado em engenharia de produção, porque é uma engenharia que puxa para a administração, eu também gosto bastante de engenharia, mas acabei indo para a educação, então estou terminando doutorado em educação. Nesse momento, sei lá, mais 2 meses aí ele se encerra. Então vocês perceberam que vai ser assim, né? É uma conversa que você anotar, pegar teu papel, pausar o podcast e voltar para prestar bastante atenção e aprender aqui. Professor, falando de administração, hoje a gente vai falar do curso de graduação. Nesse sentido, o que você diria hoje que define a administração? Fala assim, professor, vou fazer administração, mas o que é isso? Eu sempre tive dificuldade de definir administração, né? Aquela parentada perguntava, mas tem uma frase que para mim ela resume o que é administração, e essa frase é para anotar, para o camarada falar para o pai da namorada quando ele for visitar, né? Que ele está estudando, que é administração é a conciliação entre os limites do possível e a angústia do desejado. Tá, e por que para mim ela resume? Porque, de fato, assim, a gente olha para os administradores, assim, para pessoas, um presidente de uma empresa, até presidente de um país e assim por diante, seja o que for. Poxa, quanta coisa se espera desse camarada e fala, pô, se eu tivesse lá eu faria aquilo. Mas senta na cadeira para você tentar entender as angústias que ele passa e as possibilidades, que ele também sonha como você, mas não é possível, em função de uma série de recursos, não só financeiros. Hoje em dia a gente depara com recurso tecnológico que é ultra necessário e a gente não tem tecnologia para tanta coisa. Na ideias a gente tem bastante, então assim, essa frase ela resume para mim o que é gestão e é mais feliz do que o que eu encontrei. Sim, e você está falando uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala dessa gestão de recursos, realmente a primeira coisa que vem na cabeça são números. Que a gente até às vezes flerta ali com pensar que é contabilidade, né? Você fala assim, administração, contabilidade, aquilo tudo ali. Mas quais são essas outras coisas? Porque a gente pensa, quais são esses desafios em relação à tecnologia, aos recursos que não chega a ser o RH, mas também uma gestão de humanos, né? Ainda tem essa gestão dos recursos das pessoas, financeiro. Como que a gente poderia dizer essas, talvez, 2 ou 3 outras áreas da gestão, pensando na administração que não é só sobre dinheiro? Vamos lá, se eu pudesse desenhar aqui, eu faria um triângulo agora e colocaria três vertentes assim, né? Um deles é o financeiro, o outro é a área de operações e o outro é a área de vendas, incluindo marketing e assim por diante, tá? E no meio desse triângulo estaria o recursos humanos. Então assim, essas 3 áreas, elas apresentam desafios. Financeiros, o quanto deve se investir, onde? Uma empresa quase sempre tem dinheiro, mas para onde deve se investir? O que é melhor fazer nesse momento? É melhor você economizar? É melhor você investir em determinada área? O que ela faz? Uma outra área tem as operações. O que é possível fazer? O que eu vou produzir? O quanto eu vou produzir? Para quem? A gente mistura um pouquinho com marketing, mas qual que é a tecnologia necessária para isso? Eu tenho várias ideias, por exemplo, mas é viável tecnologicamente. Eu sonho, por exemplo, com teletransporte. Né? Pô, se isso existisse hoje, todas as noites eu ia dar um beijo na minha mãe antes de dormir, mas não existe. É uma ideia que quantas pessoas devem ter isso? Ainda não é viável, vai ser? Possivelmente não. Mas assim, eu estou citando uma ideia absurda aqui, mas é nesse caminho, né? E a questão mercadológica de vendas, né? Que precisa disso, ou seja, o que eu estou fazendo vai ter o público? E o público está disposto a pagar quanto por isso? Sabe? E no meio disso tudo, a gente tem que lembrar que são pessoas que fazem. Toda a tecnologia do mundo ela é necessária, mas só vai ser construída por gente. Luiz, você falou de várias possibilidades, isso é muito legal, porque quando a gente começa a pensar em administração, eu como jornalista sempre enxergo assim, número, e perceber que tem mais gente envolvida, porque a gente fica assim, quando a gente divide muito as ciências exatas das ciências humanas, mas quando na verdade tudo envolve o humano, né?
Quanto tempo que é necessário para um administrador, para uma pessoa, né, para um estudante falar assim, eu sou um administrador? É difícil responder, porque isso varia de pessoa para pessoa e as experiências que ele teve, né? Mas eu diria assim, a partir de uns 5, 7 anos, você começa a ter segurança, você já viveu bastante coisa. Isso você fala considerando o tempo de estudo? Digamos ali, hoje, quantos anos a gente tem? 4 anos para se formar? 4 anos de graduação. Para mim, considerando o tempo de trabalho, sabe? Então, assim, e o administrador, a vantagem é que quase a totalidade trabalha durante a graduação. Então, isso está valendo também, né? Porque você vivencia experiências diferentes em todas essas áreas. Você tem que tomar decisões a respeito de tudo e as áreas são conflitantes. Então, pega aí. O marketing com finanças, por exemplo. Esse povo, muitas vezes, tem decisões que não combinam entre si. Né? Mas para o bem da empresa tem que acontecer. A mesma coisa, operações. O marketing precisa de um determinado produto e esse pessoal não consegue fazer exatamente daquele jeito. Tecnologia, sei lá, processo e assim por diante. E aí, a gente estava falando sobre esse processo porque tem uma outra coisa que pega muito na cabeça. Quanto eu vou ganhar? A gente estava conversando até um pouquinho aqui antes, eu dei uma olhada aqui de alguns salários, né, que o guia de carreiras e tal, a gente deixa a fonte depois para você, mas começa com 5 mil, tem, em São Paulo tem aqui um salário de 5, Rio de Janeiro tem uns de 4, e aí tem aqui salário lá de 3, como que você enxerga esse ganho aí do administrador? Essa é uma pergunta que os alunos fazem na primeira semana de aula. Né? E tem na internet tudo, mas ele quer ouvir o professor dele, tá, e aí? Quanto a gente ganha? Eu falo, cara, não sei. Você pode ganhar 1,5 salário, 2 salários, sabe? Mas você pode... O Elon Musk é um gestor, né? E ele é o cara mais rico do mundo hoje. É gestor de quê, né? Pois é, sabe? Então, assim, a vantagem da administração é que você pode fazer o seu próprio salário, de acordo com o que você estiver disposto a fazer, a se doar, sabe, a arriscar determinadas coisas. Quantas vezes você vai quebrar a cara? Imagina que você vai tocar isso daqui para frente, no bate-papo. Mas, assim, é isso. E aí eu tenho uma outra coisa que a gente tem conversado, percebido aqui. Para eu ganhar um alto salário, eu vou ter uma X rotina, né? Eu vou ter um X posicionamento de vida, etc. Como que é a rotina de um administrador? Claro que vai variar, mas, assim, mais ou menos uma ideia. Quais são essa rotina, essas responsabilidades que giram em torno dele, porque tem aquela coisa, né? Quero ser rico, mas não quero pagar o preço de X coisa. Então, todas as áreas vão ter a sua chance de ganhar dinheiro. Como que faz dinheiro? Qual é a rotina do administrador, assim, pela sua experiência, ou coisas que você já viu, viveu? Bom, além das horas normais de trabalho, tá? Que as 44 horas semanais eles trazem em carteira, aquele negócio rotineiro assim. Mas primeiro, nunca parar de estudar. Sabe, o cara tem que estar... E assim, não necessariamente ensino formal. Hoje em dia tem tanta opção, sabe, tantos cursos oferecidos. Aproveita o que ele quer, ele descobre qual área que ele tem interesse. E aí ele continua estudando. A segunda coisa necessária é rede de contatos, talvez a primeira, né? Você precisa ter rede de contatos, porque as pessoas precisam te conhecer para te oportunizar. E aí você se vende. Né? Algumas entrevistas falam em eu SA, porque eu vou me vender. Ainda que eu seja funcionário da empresa, eu vou me vender para os meus chefes para que eles percebam isso. Sabe? Então, a rotina envolve muito relacionamento, que precisa disso, porque você não administra máquina, você administra gente. Então, envolve muito relacionamento com subordinado, com chefes e com pessoas extra-empresa, até em função das vendas e assim por diante. Sabe? E estudo constante. Isso aí é extremamente necessário. Skills. Quais são as principais skills aí dos administradores? Ele tem que ser organizado? Quais são essas habilidades que são importantes? As principais, assim, que vem na tua cabeça para a pessoa pensar assim, nossa, já vou me desenvolver nisso daqui, eu não sou muito organizado, vou querer ser e tal. Eu não sei se a palavra é mais feliz, mas eu diria assim, a administração é uma área muito plural. Sabe? Então, pessoas de habilidades diferentes podem se tornar úteis e podem ser grandes gestores. Então, você pode ter um grande comunicador que é um gestor, então você pensa em um Silvio Santos da vida, né? Talvez essa geração não saiba direito quem é Silvio Santos, né? Mas para a minha geração, o Silvio Santos é um comunicador. Em função dessa habilidade, ele é um baita gestor, né? Você tem outros grandes administradores que são inventores, ele tem a capacidade de inventar, então você pega Então você pega, por exemplo, o Steve Jobs, ele é um inventor, ele gosta muito de criatividade, ele toma cuidado com os detalhes, ele tem atenção a isso, né? E ele criou a Apple, mandaram ele embora da Apple, depois ele retornou para
para recolocar a empresa nos trilhos. Então, assim, você precisa de um pouco de planejamento, você precisa de um pouco de organização, sabe? Quanto mais você tiver dessas características, é melhor. Mas eu sei que as pessoas não têm todos os talentos em si, juntos. São raríssimas pessoas que conseguem reunir. Mas eu penso que, assim, independente do teu talento, você consegue abrir uma empresa, você consegue gerenciar explorando suas características. Isso é muito legal, porque geralmente a gente acha assim, nossa, eu não sou X ponto, então isso daqui não é pra mim. Mas na verdade é mais amplo, né? Pensando nisso, você considera uma profissão complexa ser um administrador? Ou é uma coisa simples, se a gente fosse trazer assim pra termos? Bom, eu morei com bastante gente que fazia exatas durante a faculdade, sabe? E o pessoal de exatas, pela complexidade da matemática, acaba se achando, né? Então eles ficavam assim, pô, né? Mas tá bom, mas vai gerenciar uma empresa, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você está lidando com um problema financeiro de balanço, analisando e vendo que o resultado não vai ser tão bom, você tem aquela pressão para que você possa produzir mais resultados através das vendas, que ao mesmo tempo você gerencia toda a parte de operações, tá? O que está sendo produzido, está sendo com qualidade, e para produzir tudo isso eu volto, é gente, né? Então assim, se eu tenho máquina, uma engenheirista que trabalha com números, por exemplo, que eu tenho engenharia no começo, nós gerenciamos pessoas. Então, a máquina não fica doente, a máquina, o filho não tem problema, a máquina não precisa estudar, a máquina, na época da pandemia, a máquina não pegava Covid. Né? Então, você gerencia pessoas, e não há nada mais complexo que o ser humano. Então, é uma profissão complexa e bastante desafiadora, mas bastante recompensante também, assim, eu gosto bastante. Luiz, qual que você diria que é o maior risco desse trabalho? No meu caso, bom, não sei se é um risco, mas é você querer trabalhar 24 horas por dia, porque tem trabalho para isso, e você tem essa vontade de querer fazer acontecer, sabe? E você vê os problemas que acontecem, você muitas vezes enxerga as soluções, se não enxerga, você vai tentar buscá-las através de pesquisa, conversa com pessoas e tudo. No meu caso é esse, mas também a administração, o filme do Homem-Aranha fala, né? Muito poder, muita responsabilidade, você tem poder. Então você tem que entender que você está ali para fazer o bem para as pessoas, sabe? E não para ser o todo-poderoso, você querer crescer em relação a se sentir melhor que as pessoas, não. Sabe? A gente tem que pensar que a gente está aqui para... Você tem o poder, sabe? Daquela empresa, daquele setor, naquele momento, para tornar esse mundo um pouquinho melhor, sabe? É isso que eu acredito. Professor, o que faz e quais são as possibilidades de quebrar o negócio? A gente fala assim, nossa, porque a gestão ela tem esses desafios, né? O que fazer ou como lidar com o fato de que eu posso gerenciar uma coisa que vai falir, ou que pode falir, ou que faliu? Bom, uma resposta óbvia é a questão financeira, né? Mas muito mais profundo que isso, e que envolve todas as questões, é você deixar de olhar o mercado. É simples, sabe? Porque o mercado está dando sinalizações. Né? Nós vemos crise em algumas áreas que nós percebemos, poxa, o mercado deu sinais para isso e eu podia ter enxergado de maneira diferente. Né? Então, por exemplo, se o pessoal soubesse que viria uma pandemia, quantas pessoas não se organizariam diferente para isso? Né? Na pandemia não foi possível detectar, né? De repente se pegar alguns historiadores e tal, falar a cada 100 anos acontece uma pandemia e tal, mas não tinha como detectar, né? Para nós, seres humanos normais. Mas eu lembro de um caso que um professor contou, que numa cidade eles tinham um polo de confecção. E eles decidiram que eles iam criar moda. E definiram que a cor da moda deles ia ser tal cor lá, que eu não lembro qual agora. Isso é um professor consultor que eu tive que contou essa história. E aí quando veio a moda foi uma cor totalmente diferente. E aí esse cara foi estudar como é que era definida a cor da moda. Ele foi na Itália comprar um catálogo que se vendia a cada 5 anos, que tinha as cores da moda daquele período, que tem a ver com a indústria química e assim por diante. E aí eu volto. O que é isso? É monitoramento do mercado. É você conhecer todos os detalhes do seu mercado. É isso que te ajuda a sobreviver. Porque indústrias passam, falam, duram anos e acabam quebrando. Por quê? Em algum momento, ou você parou de olhar o mercado porque acha que não precisa mais, a empresa está super bem, sabe? Ou você não observou tanto quanto deveria. Então, assim,
percepção de mundo, percepção de mercado. É por isso que a gente estuda tanta sociologia, filosofia, psicologia, para a gente entender o mundo. Professor, você falando disso daí, dessa percepção, me vem muito à mente essas referências que a gente tem, né? O nome de administradores e tal, que a gente vê na mídia, alguns não estão na mídia. Aqui a gente, fazendo a pesquisa rápida, até vê muitos nomes da Luísa Helena, do Roberto Justo, Flávio Augusto. Tem alguém que chama mais a sua atenção, que tem alguma coisa em característica dele que você acha legal para quem está ouvindo e fala assim, vou conhecer um pouquinho mais a história desse cara, que posso me inspirar, posso aprender? Bom, me vem 3 nomes, assim, você perguntando isso, né? Um mais antigo, outros mais modernos. O Steve Jobs, né? É lógico que quem estuda um pouquinho, e eu li um pouco sobre Steve Jobs, o gerenciamento dele era difícil, ele é um cara bastante difícil, né? Mas o fato dele ser visionário, isso me chama muita atenção. O administrador, ele tem que ser assim, sabe? O da moda hoje é o Elon Musk, mas quando nós vamos analisar a história dele, os desafios que ele teve e a disposição dele em observar também, sabe, o futuro, então, para criar os carros elétricos, sabe, e ele está nessa, ele decidiu investir, né, e assim por diante. E outro que, assim, era um modelo, quando eu comecei a faculdade, que é o Ricardo Sandler, que ele tem uma história muito interessante de desafio, de mandar carta para Harvard, assim por diante. E ele foi o pai da administração participativa e foi referência mundial. Então, para mim, esses 3 assim, são umas referências que eu diria entre atuais e o que eu trago do passado. Perfeito. Isso é muito legal, porque para a gente que está ouvindo, assim, todo início de carreira, a gente começa a se espelhar, né? E aí a gente vai se motivando e tal, e vai ouvindo uma coisa ou outra, isso vai construindo, dando mais solidez para as decisões. Quando a gente pensa nisso, futuro, quais são as principais dificuldades para quem está entrando agora nessa área? E aí, até lembrei aqui que a gente estava conversando antes sobre esses 2 garotos aí que entraram para Forbes, dois investidores aí, 2 novos bilionários, o Henrique e o Pedro. Como que você enxerga, vendo também até a história desses 2, o futuro da administração e desafios que estão vindo por aí? Bom, ao mesmo tempo que é uma bênção, como eu vou falar, é uma maldição para o administrador. Então, eu falei que a administração, ela abrange várias áreas diferentes e perfis diferentes. Mas, ao mesmo tempo que ela abrange várias áreas diferentes, muitas áreas podem entrar na administração. Então, a administração não tem um exame de ordem, como tem o direito, o exame do CFC, como tem a contabilidade e tantas outras. A administração não tem, qualquer um pode entrar na área. Então, esse é um desafio, que é o quê? A sua competência e as experiências que você se permite viver. Sabe? Então, para mim é isso. E a outra coisa não tem como nós construirmos nada se não for empreendedores. Esse é algo que, assim, você tem que entender que é uma realidade. Então, pegar esses 2 jovens aí, esses caras decidiram apostar. De repente, eu não conheço a história deles, apareceram agora ali, não os conheci antes disso, né? Mas eles decidiram apostar numa empresa a partir de uma ideia que tiveram e vão para frente. Ou seja, eles vislumbraram alguma coisa no futuro e falaram, eu estou disposto a isso. Mas certamente eles ralaram bastante, sabe? Suaram muito, passaram noites acordados para fazer a coisa acontecer. E imagino que também desafiaram pessoas, falaram, não, isso não vai dar certo, deixar para lá e assim por diante. Sabe? Então, é esse o caminho. É você estar disposto a empreender, de vez em quando a quebrar a cara, de vez em quando ir contra pessoas que você até gosta e reconhece e fazer acontecer. Às vezes aqui na nossa geração a gente fica pensando, mas eu não quero só ganhar dinheiro. Todo mundo quer ser rico, mas também quer ser rico tendo, assim, alegria na rotina, ou pelo menos vendo muito propósito no que está fazendo, e enfrentando os desafios. Quando a gente vê sentido, dá para ir um pouquinho mais, né? Tem como achar esse sentido na administração? Tem. E como tem? Eu, quando estudava, eu pensava, poxa, eu quero mudar o mundo com a administração, né? E ainda sonho com isso. Não sei o quanto eu já consegui, bem pouco. Mas nós sonhamos, né? Mas uma vez eu fiz uma cirurgia e eu tive que tirar a vesícula, sabe? E foi por vídeo e eu assisti a cirurgia depois, né? Falei, pô, esse médico ajudou minha vida, que esse negócio incomodava, essa pedra podia sair, e eu podia morrer até, né? Pô, que linda profissão. Mas pensa no administrador que faz uma empresa falir. Sabe, quantas, assim, o médico, se ele fosse incompetente ali, eu ia morrer, uma pessoa. Tá certo que era eu, mas era uma pessoa só, né? Mas e o administrador que é incompetente,
sabe? Ele traz a infelicidade para quantas pessoas? Pensa na economia de um país, sabe? No gerenciamento de um país, por exemplo. As decisões governamentais, não importa quem seja presidente, quem seja governador, assim por diante. Sabe? O quanto influenciam? Isso é gerenciamento. Né? Então, assim, nós podemos, assim, dentro da nossa possibilidade, transformar a nossa região, transformar a minha área de atuação em função disso. Porque você influencia vidas. Sabe? Então, você pensa numa empresa com 50 funcionários, tem quantas? 200 pessoas envolvidas nisso? 300 pessoas, com as famílias assim por diante? Então, se esse cara faz essa empresa passar dificuldade, não paga em dia, sabe? E além disso, um camarada desempregado, os filhos de repente não vão para uma escola tão adequada. Olha os impactos na sociedade a longo prazo. Né? Então, assim, quem gosta de missão, quem gosta, sabe, desse tipo de desafio, a administração é perfeita para isso. Sabe? Porque viabiliza que você coloque tudo isso em prática e influencie de fato na sociedade. Luiz, agora a gente vai sair aqui amigo, já vou fazer a consultoria de todos os meus negócios aqui com o Luiz. Ô Luiz, qual conselho que você dá para quem está procurando uma futura profissão? A gente falou aqui sobre administração, a gente tem muitas nuances sobre vários cursos, mas você já caminhou bastante, que está na tua área, que enxerga, assim, se enxerga uma pessoa realizada. O que você diria para uma pessoa poder se enxergar um pouco mais realizada dentro da escolha que ela está fazendo ou que ela fez? A minha resposta para isso é: descubra a sua paixão. O que você gosta de fazer de fato? E eu lembro de uma reportagem que eu li uma vez do Stephen Kantz, foi uma coluna, na verdade, ele foi professor da USP, tá? E ele falava que assim, uma pessoa que é muito competente na área dela é porque ela faz o que ela gosta. Porque não é só trabalho para ela. Na hora de lazer dela, ela vai ler um livro, ela vai ler sobre aquilo porque ela gosta. Sabe, se ela vai ter uma rede de contatos, vai ser natural dela. Então, se ela descobrir a paixão dela, investe nisso. Não importa a profissão, toda profissão te realiza, toda profissão pode dar mais dinheiro, mais ou menos. Mas o dinheiro não é tão importante quanto a gente pensa enquanto está na faculdade. É bom, o dinheiro compra muita coisa, é lógico. Mas mais do que isso é a realização. A realização pessoal, ela pode trazer uma série de outros benefícios, mas também dinheiro. Então, assim, descubra a sua paixão. Essa é a recomendação que eu daria. Perfeito. Tem alguma outra coisa que você gostaria de... Você pensou aqui, a gente conversou várias coisas, e fosse talvez um pensamento que em algum momento você não falou que você gostaria de dizer pra gente? Bom, puxando a brasa para o meu assado, eu gostaria de citar um pensamento do Mintzberg, que é um autor muito respeitado na área de planejamento, que ele fala assim, ó, que nenhum trabalho é mais vital para a nossa sociedade do que o gestor. É ele que determina se nossas instituições sociais nos servem ou se desperdiçam nossos recursos e talentos. Então, assim, você quer sonhar em transformar o mundo? Curso de administração. Estuda essa área, porque você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E isso, acho que é a principal razão de nós estarmos por aqui. Luiz, muito obrigada, gente. Que esclarecedor, né? Eu sou jornalista, tenho um pezinho ali no empreendedorismo, um pé ou os dois, né? E aqui já muitas coisas vieram, muitos insights aqui na minha cabeça, e como que é legal a gente poder estudar e conhecer um pouco mais dessa área. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso curso de administração aqui do EAD, é só entrar no nosso site, porque essa mente brilhante está sempre aqui trabalhando para os nossos cursos e novos cursos também, né, professor? Tem bastante coisa nova aparecendo por aí, o pessoal vai perceber. Vai segurando aí. Então, beleza, gente, um abraço e até o próximo.